Se tem uma coisa que a maioria dos cristãos sinceros tenta fazer com honestidade, é manter o coração limpo em relação ao dinheiro. Desde cedo, ouvimos pregações alertando sobre o perigo de amar as riquezas, sobre como a avareza é idolatria, sobre como a busca por bens pode afastar do reino de Deus. Em algum ponto do caminho, essa mensagem começou a se distorcer dentro de nós. Ela se transformou em um medo paralisante, em um desconforto silencioso sempre que o assunto dinheiro aparece, em uma ideia inconsciente de que, para ser santo, é melhor evitar pensar muito em finanças. E aí está a armadilha. Porque essa boa intenção de não amar o dinheiro acaba virando negligência. Você já percebeu como muitos cristãos evitam falar sobre dinheiro com profundidade? Preferem confiar que Deus proverá e manter distância de qualquer conversa sobre orçamento, planejamento ou investimentos. Como se a mera intenção de entender melhor esse assunto já fosse uma forma de desviar da fé. Mas vamos encarar isso com clareza. Não amar o dinheiro não significa não entender sobre ele. Não significa deixar sua vida financeira no improviso, esperando que tudo dê certo. Esse é o primeiro erro que muitos cristãos cometem com o dinheiro: confundir pureza espiritual com ignorância prática. Veja o que Jesus diz em Lucas 16:11. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Essa passagem é forte. Jesus está dizendo que existe uma ligação direta entre a forma como lidamos com dinheiro e a nossa capacidade de receber coisas mais profundas no reino. Em outras palavras, se você não administra bem o que é material, como vai administrar o que é espiritual? Aqui não se trata de amar ou idolatrar o dinheiro. Trata-se de entendê-lo como uma ferramenta, como algo que Deus te confiou para um propósito, não para um status. Quando você ignora o dinheiro, quando se recusa a aprender sobre ele, quando acha que se organizar financeiramente é coisa do mundo, você está na prática dizendo: Senhor, eu não quero lidar com isso. Eu confio que o Senhor resolva para mim. Mas Deus não trabalha assim. Ele não recompensa a ignorância espiritualizada. Ele honra a mordomia fiel. Você já ouviu falar sobre o servo que escondeu o talento? Ele não gastou o que recebeu. Não desperdiçou, apenas enterrou, com medo, com zelo, com boa intenção. Mas o Senhor o chamou de servo mau e negligente. Por quê? Porque boas intenções não substituem a fidelidade prática. O reino de Deus é regido por princípios, não por desculpas. E talvez esse seja o seu caso hoje. Você não é ganancioso, não é avarento, mas também nunca aprendeu a lidar com dinheiro de forma bíblica. Sempre pensou que isso era secundário. Sempre achou que bastava ser fiel no coração. E agora colhe frutos amargos, dívidas, medo, culpa, limitações. Deus não quer isso para você. O mesmo Deus que te pede para guardar o coração também te instrui a organizar a vida. O mesmo Deus que condena o amor ao dinheiro também celebra a sabedoria com os recursos. E Ele espera que você saiba lidar com o que Ele coloca nas suas mãos. Hoje, o chamado é claro. Pare de evitar. Pare de associar espiritualidade com desinformação. Pare de pensar que fé e finanças não podem andar juntas. Na verdade, elas precisam andar juntas. Você pode e deve aprender sobre orçamento, planejamento, poupança, investimento. Não para ser mais rico, mas para ser mais útil, para ser um canal, para ser um administrador fiel. Dinheiro é um assunto espiritual, sim, porque ele toca decisões, emoções, relacionamentos, prioridades, e tudo que toca essas áreas precisa passar pela luz da palavra de Deus. Não se esconda atrás de uma humildade que só produz confusão. O reino não é sustentado por boas intenções. Ele é sustentado por filhos que se tornam maduros em todas as áreas da vida, inclusive as financeiras. Se sua vida financeira está um caos,
Talvez não seja por falta de fé, talvez seja por falta de clareza. E hoje é o dia em que isso pode começar a mudar. Você já percebeu como é comum ouvir testemunhos de fé e fidelidade nas igrejas, mas ao mesmo tempo presenciar o sofrimento silencioso de muitos irmãos e irmãs na área financeira? Eles não faltam aos cultos, servem com dedicação, fazem orações fervorosas, entregam dízimos e ofertas com sinceridade e ainda assim vivem presos em um ciclo de escassez que parece não ter fim. Esse é o segundo grande erro que muitos cristãos cometem com o dinheiro: acreditar que a fé, por si só, é suficiente para quebrar ciclos que exigem sabedoria. A verdade é que fé sem sabedoria e frustração prolongada gera questionamentos dolorosos como: será que Deus me esqueceu? Por que minha fidelidade não está dando frutos? O que mais eu preciso fazer? O problema é que estamos tratando uma questão de princípios como se fosse uma questão de merecimento. Você pode ser fiel e ainda assim estar colhendo resultados ruins, porque não está aplicando os princípios corretos. Isso não significa que Deus está te punindo. Significa que Ele te ama tanto que não vai ignorar sua maturidade. Veja o que diz Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Fé é o alicerce, mas sabedoria é o tijolo. É com ela que se constrói, é com ela que se firma, é com ela que se enche os cômodos. Ou seja, você pode ter fé e ainda viver em uma casa vazia porque não buscou o conhecimento necessário para preenchê-la. Essa realidade tem causado dor em silêncio. Muitos cristãos estão cansados de esperar por um milagre que nunca vem. Não porque Deus não pode agir, mas porque Ele já deixou princípios suficientes para serem seguidos. E eles continuam sendo ignorados. O que é esse ciclo silencioso de escassez? É viver sempre no limite, é nunca conseguir poupar, é sempre depender de ajuda, é esconder boletos, é fingir que está tudo bem enquanto o coração vive aflito, é querer abençoar os outros, mas mal conseguir cuidar da própria casa. E tudo isso acontece enquanto se mantém uma aparência de normalidade espiritual. A pessoa se sente errada por desejar mais clareza, como se isso fosse uma confissão de fraqueza. Mas o que ela precisa não é mais esforço, é mais estrutura. A palavra de Deus nunca separou fé de prática. Veja Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Obra aqui não é apenas ação moral ou religiosa, é aplicação, é decisão concreta, é planejamento, é movimento, e isso inclui finanças. Muitos oram por portas abertas, mas não conseguem administrar o que já têm. Outros pedem provisão, mas não têm um plano para usar com sabedoria aquilo que receberem. Pedem libertação das dívidas, mas continuam gastando de forma emocional. Esse ciclo só é quebrado com conhecimento bíblico aplicado. E quando isso acontece, algo poderoso muda. A ansiedade dá lugar à paz. A dúvida dá lugar à clareza. A escassez dá lugar à estratégia, porque agora você não está mais dependendo apenas de socorros pontuais. Você está sendo instruído a viver de forma alinhada com o reino. Em Mateus 6, ensinou que não devemos nos preocupar com o que comer, beber ou vestir. Mas atenção, ele não disse para não planejar. Disse para não viver em ansiedade, e ansiedade é diferente de responsabilidade. A maioria das pessoas que vivem em escassez constante não é por má fé, é por desconhecimento. Elas repetem os erros que viram seus pais cometerem, reproduzem comportamentos que nunca foram confrontados e acham que isso é normal ou até espiritual. Mas você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver com clareza, com responsabilidade, com visão. Você foi chamado para ser referência, não para depender, para abençoar, não apenas sobreviver. E isso começa com um posicionamento interno. Eu não vou mais aceitar esse ciclo como normal.
Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou buscar mentoria, eu vou organizar, eu vou aplicar os princípios do reino, não só nos cultos, mas também nos boletos, porque a fé que honra a Deus é aquela que se torna visível em todas as áreas da vida. Às vezes, os erros mais perigosos não são os que fazemos por maldade, mas os que repetimos sem questionar. São hábitos herdados, padrões nunca examinados, ideias que ouvimos tantas vezes que passaram a parecer naturais, mesmo sem terem fundamento bíblico. E esse é o terceiro erro que muitos cristãos cometem com dinheiro: repetir uma prática comum que parece correta, mas contradiz um princípio essencial das Escrituras. Essa prática é a seguinte: gastar primeiro, orar depois. Ou, em outras palavras, viver de forma impulsiva e desorganizada, e só buscar a direção de Deus quando as consequências aparecem. Você talvez já tenha feito isso. Comprou algo no calor do momento, fez um financiamento sem consultar ninguém, muito menos o Senhor. Usou o cartão de crédito como uma extensão do salário, assinou algo sem ler direito e depois, quando o peso chegou, orou: Deus, me ajuda. E sim, Deus é misericordioso. Ele socorre, Ele restaura. Mas isso não anula o princípio que foi violado. A Bíblia é muito clara quando fala sobre direção e sabedoria antes da ação. Veja Provérbios 19:2. Não é bom agir sem reflexão, e quem se apressa erra o caminho. Esse texto resume a vida financeira de muitos cristãos. Eles agem sem refletir, se apressam em decisões e depois não entendem por que tudo está dando errado. E o pior, eles acham que é ataque espiritual, quando na verdade é apenas desobediência a princípios básicos. Deus não quer que você viva correndo atrás do prejuízo. Ele quer que você viva antecipando decisões com sabedoria. Mas por que essa prática de gastar primeiro e orar depois parece tão normal? Porque é o padrão cultural. Vivemos em uma sociedade baseada em aparência. Somos ensinados desde cedo a satisfazer desejos imediatos. E se não podemos pagar agora, tudo bem. Temos crédito, temos parcelamento, temos alternativas. Então criamos o hábito de dizer sim e deixar para resolver as consequências depois. E aí trazemos esse padrão para dentro da nossa fé. Começamos a espiritualizar a impulsividade. Dizemos coisas como: Deus proverá. Foi uma bênção que apareceu. Deus abriu a porta, mas não paramos para avaliar se aquilo fazia mesmo sentido, se estava dentro do nosso orçamento, se havia paz no coração, se era o tempo certo. Quantas decisões erradas foram feitas sob o rótulo de oportunidade de Deus, quando na verdade eram apenas desejos camuflados? Jesus nos ensinou, em Lucas 14:28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Esse versículo é tão prático, tão direto, que chega a incomodar. Jesus está dizendo: antes de começar, calcule. Antes de decidir, reflita. Antes de gastar, ore. Mas a maioria inverte a ordem. Age, sofre, depois busca consolo. Isso não é espiritualidade. Isso é infantilidade. E o que isso tem gerado? Pessoas endividadas que vivem em ansiedade constante, famílias em conflito por causa de decisões financeiras impulsivas, ministérios que param por falta de recursos, cristãos frustrados, achando que Deus os abandonou, quando na verdade apenas tomaram decisões sem consultar o céu. Você não precisa continuar nesse ciclo. Hoje o chamado é para você virar essa chave, tomar decisões financeiras com a mesma reverência com que toma decisões espirituais, porque no reino de Deus tudo é espiritual. O cartão de crédito é espiritual. O orçamento mensal é espiritual. O contrato de aluguel é espiritual. O seu extrato bancário é espiritual, porque cada uma dessas decisões reflete o quanto você está disposto a viver não pela carne, nem pela emoção,
mas pelo Espírito. E o Espírito Santo é um conselheiro. Ele não age com pressa, ele não empurra, ele não te faz decidir sem pensar, ele guia. Ele traz paz, ele mostra o tempo certo. Então, a próxima vez que surgir uma oportunidade imperdível, pare, ore, espere, calcule, avalie, peça sabedoria, converse com pessoas maduras, porque Deus não vai te abençoar com mais recursos enquanto você continuar desperdiçando os que Ele já te deu por falta de reflexão. E mais importante, Ele não quer apenas evitar que você se machuque. Ele quer te transformar em alguém que ensina outros a não se machucarem. Você está sendo treinado para ser e referências não vivem no impulso. Elas vivem na direção. Agora, vamos tocar em um ponto sensível, talvez o mais elogiado nas igrejas, mas um dos que mais tem causado desordem na vida financeira de cristãos sinceros. A generosidade. Sim, a generosidade, uma virtude poderosa, um valor do reino, uma expressão da graça de Deus. Mas quando mal compreendida, pode se transformar em um peso, em uma fonte de culpa, em um motivo de ruína. Esse é o quarto erro que muitos cristãos cometem com dinheiro: confundir generosidade com impulsividade e acabar usando a emoção para tomar decisões que deveriam passar pela sabedoria. Vamos ser honestos. Quantas vezes você já disse sim para ajudar alguém, mesmo sabendo que aquilo ia te deixar? Quantas vezes você doou, emprestou, assinou algo, comprou para alguém, mesmo sem ter condições, apenas porque não queria parecer mesquinho ou pouco cristão? E depois disso, se viu orando desesperadamente para que Deus providenciasse o que você mesmo desorganizou? É duro admitir, mas é necessário. Generosidade sem sabedoria é uma receita para o caos. Veja o que diz Provérbios 11, 24, 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sim, a Bíblia honra o generoso, mas perceba, o texto fala de um dar com equilíbrio, com direção, com entendimento, não de um doar por medo de parecer egoísta, não de um ajudar movido por culpa, não de um sim automático a qualquer necessidade. Deus não espera que você resolva o problema de todo mundo. Ele espera que você administre bem o que é seu, para então poder abençoar os outros com consistência. Sabe o que isso significa? Que você precisa aprender a dizer não. Jesus era generoso. Ele curava, alimentava, socorria, mas ele também se retirava. Ele dizia não agora. Ele tinha clareza sobre sua missão. E isso incluía entender os limites do tempo, da força e sim dos recursos. E até Jesus sabia que não podia fazer tudo para todos. Por que você insiste em tentar? Muitos cristãos se sabotam com boas intenções. Eles ajudam 1, 2, 3 e quando percebem, estão sem paz, estão endividados, estão amargurados, porque os que foram ajudados agora os evitam. Estão exaustos, com medo de dizer não de novo. Isso não é generosidade, é escravidão emocional disfarçada de espiritualidade. E mais, isso rouba sua capacidade de ser bênção a longo prazo. Imagine um poço que está sempre cheio, porque é bem cuidado, bem administrado, bem abastecido. Ele pode oferecer água constantemente. Agora, imagine um poço que se esvazia toda vez que alguém aparece e nunca é reabastecido. Ele se torna inútil. Você precisa ser um poço sustentável. Isso significa que sua generosidade precisa nascer de um coração livre e não de um coração envergonhado, pressionado ou emocionalmente manipulado. O apóstolo Paulo escreve algo precioso em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Note, propôs no coração. Isso fala de intenção, de planejamento, de decisão, não de impulso.
A generosidade do reino é consciente, estratégica, sustentável. Ela vem de quem primeiro cuida bem da própria casa, para depois poder cuidar da dos outros. Ela vem de quem entende que antes de ser canal, precisa ter estrutura. Talvez você precise rever a forma como tem ajudado as pessoas. Não é parar de dar, é ajudar com sabedoria. Talvez você precise criar um fundo de generosidade, uma parte do seu orçamento reservada só para isso. Talvez você precise conversar com sua família e alinhar juntos até onde podem ir. Talvez, mais do que isso, você precise entender que Deus é o provedor das pessoas, não você. E quando você tenta assumir um papel que é dele, você se frustra, porque está carregando um peso que nunca foi seu. Ajudar não pode custar sua paz, não pode destruir seu futuro, não pode comprometer o alimento dos seus filhos. A verdadeira generosidade bíblica nasce da abundância que vem da ordem, e a ordem só vem com limites. Hoje, Deus está te dando permissão para dizer não. E mais, está te ensinando que às vezes dizer não é o ato mais generoso que você pode fazer, porque protege a sua estrutura e garante que você continue sendo canal de bênção por muito mais tempo. Existe uma imagem muito comum entre cristãos, a de que o dinheiro é algo neutro, quase secundário na vida espiritual. Algo que não precisa de tanta atenção, que se resolve naturalmente à medida que crescemos na fé. Afinal, o mais importante é a salvação. O resto, Deus dá. Mas essa visão tem produzido uma consequência devastadora, ainda que invisível: o desperdício espiritual. Esse é o quinto erro que muitos cristãos cometem com o dinheiro. Não tratar suas finanças como parte essencial da sua missão cristã. E isso é grave, porque o dinheiro no reino de Deus não é apenas um meio de sobrevivência, é uma ferramenta de propósito. Imagine um construtor recebendo um martelo, uma serra, uma trena, mas escolhendo usar tudo de forma aleatória, sem intenção, sem plano. Ele pode até ter boa vontade, pode até trabalhar duro, mas dificilmente construirá algo duradouro. Da mesma forma, muitos cristãos estão usando o dinheiro de forma aleatória, impulsiva ou emocional, sem entender que ele foi entregue para cumprir uma missão. Resultado: muito esforço, pouca colheita, muito movimento, pouco avanço, muita fé, pouca transformação prática. Veja o que diz Lucas 16, 10, 11. Quem é fiel no muito e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se vocês não forem fiéis com as riquezas deste mundo, quem confiará a vocês as verdadeiras? Jesus está dizendo que existe uma relação direta entre dinheiro e responsabilidade espiritual, e que ser fiel com o dinheiro é uma pré-condição para receber mais, inclusive coisas espiritualmente mais profundas. Isso desmonta a ideia de que finanças são um tema secundário. Pelo contrário, é um termômetro de maturidade. Mas o que vemos na prática? Cristãos que dizem: não sei onde meu dinheiro foi parar esse mês. Não tenho tempo para controlar orçamento. Não entendo de finanças, não é minha área. Deus vai prover, eu só confio. E o resultado é o mesmo: caos financeiro disfarçado de espiritualidade. Essa postura não é humilde, é irresponsável, porque Deus não te entrega recursos para serem apenas gastos. Ele te entrega recursos para serem multiplicados com sabedoria, usados com intenção, canalizados com propósito. Pense em José no Egito. Ele foi elevado ao posto mais alto depois de Faraó, não por ser espiritual demais, mas porque demonstrou excelência prática. Ele montou um plano estratégico, armazenou, organizou, protegeu, distribuiu, salvou nações. Tudo isso lidando com recursos, com administração, com finanças. E você, o que tem feito com o que já recebeu?
Se Deus olhar agora para seus extratos bancários, ele verá mordomia ou descontrole, verá planejamento ou impulsividade, verá compromisso com o reino ou apenas sobrevivência. A Bíblia diz que nós somos mordomos, e um mordomo não é o dono da casa. É aquele que administra os bens do dono com excelência. Ou seja, seu dinheiro não é seu, é de Deus. E se é dele, deve ser administrado com temor, com zelo, com propósito. Cada centavo que passa pelas suas mãos é o... E sementes não são para serem jogadas ao vento, são para serem plantadas, cuidadas, direcionadas. Veja Provérbios 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Esse versículo mostra o contraste entre o sábio e o tolo. Um guarda, o outro consome. Um pensa no futuro, o outro vive o agora. Um vê o dinheiro como missão, o outro vê como alívio momentâneo. E o que Deus espera de você? Que você se torne um sábio mordomo do reino. Alguém que entende que as finanças fazem parte da sua obediência, que o jeito como você gasta, poupa, investe, planeja, tudo isso é uma forma de adoração. Talvez hoje você perceba que tem desperdiçado mais do que imaginava, que está devorando tudo sem perceber. Não por maldade, mas por não entender que dinheiro também é espiritual. E aqui está a boa notícia: isso pode mudar agora. Você pode, a partir de hoje, decidir que seu dinheiro não será mais um ponto fraco na sua caminhada com Deus. Será um instrumento de impacto, uma extensão da sua fé, uma expressão da sua responsabilidade no reino. Comece pequeno. Liste todos os seus gastos. Estabeleça um plano mensal. Ore sobre suas decisões financeiras. Pergunte: isso honra o reino? Isso está alinhado com minha missão? E, acima de tudo, lembre-se, dinheiro não é o problema. O problema é quando ele não tem direção. Você foi chamado para dar direção, para transformar caos em ordem, para mostrar ao mundo que é possível viver com fé e com estrutura. Esse é o seu chamado, usar bem o que Deus colocou nas suas mãos. Quando pensamos em Jesus, geralmente o imaginamos ensinando nas sinagogas, caminhando com os discípulos, curando enfermos, confrontando fariseus. Poucos, porém, se lembram de algo fundamental. Jesus era extremamente intencional com os recursos. Sim, ele multiplicava pães e peixes. Sim, ele operava milagres, mas ele também tinha uma estrutura, um ministério itinerante que durou 3 anos, com discípulos, logística, deslocamento, finanças, e tudo isso era administrado com clareza. Esse é o 6º erro que muitos cristãos cometem com dinheiro: esquecer que até Jesus demonstrava princípios de administração e intencionalidade com os recursos. Veja João 12:6. Ali está Judas Iscariotes, chamado de tesoureiro do grupo. Ele cuidava da bolsa comum, a caixinha do ministério. E mais, em Lucas 8:2-3, vemos que mulheres como Joana e Susana sustentavam o ministério de Jesus com seus recursos. Sabe o que isso significa? Que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, não ignorava as finanças. Ele permitia ser sustentado por pessoas generosas. Ele tinha um sistema. Ele tinha provisão organizada. Ele tinha alguém responsável pela administração do dinheiro. Ele não vivia no caos financeiro. Agora pense comigo. Se até Jesus tinha estrutura, por que você insiste em viver no improviso? Esse é um chamado à consciência. Muitos cristãos acham que viver pela fé é viver sem planejamento. Que depender de Deus é abrir mão de planilhas, metas, orçamentos. Mas Jesus, o maior exemplo de fé e dependência do Pai, viveu com organização. Ele sabia a hora de multiplicar, sabia a hora de pedir, sabia a hora de recuar, sabia quando dizer não.
E nunca, em nenhum momento, usou a fé como desculpa para o descontrole. Essa ideia de que dinheiro é um detalhe não encontra base na vida de Cristo. Pelo contrário, ele falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. Ele contou parábolas que envolviam talentos, moedas, administração, mordomia. Ele corrigiu maus administradores. Ele elogiou mordomos fiéis. E você? Como tem lidado com o que Deus te confia? Talvez você esteja esperando um milagre, um socorro, uma virada financeira. Mas e se o que falta não é, e sim mais intencionalidade? Lembre-se, fé não é passividade. É movimento alinhado com o que Deus já revelou. E Ele já revelou princípios claros sobre finanças. Planejamento, Provérbios 21:5. Disciplina, Provérbios 13:11. Generosidade equilibrada, 2 Coríntios 9:7. Administração sábia, Lucas 16:10. Você não precisa reinventar nada, só precisa aplicar o que já foi dito. Imagine se você começasse hoje a viver como Jesus viveu, com intenção, com estrutura, com sabedoria. Não apenas orando por provisão, mas se posicionando como alguém digno de administrar provisão. Imagine se sua casa começasse a refletir a ordem do reino. Seus filhos aprendessem desde cedo que finanças fazem parte da fé. Se seus amigos vissem em você alguém que não apenas crê, mas vive com excelência. Isso não é orgulho, isso é testemunho e mais, é coerência. Porque não faz sentido servir ao Deus da ordem e viver em desordem. Servir ao Deus da abundância e viver preso à escassez por falta de clareza. Servir ao Deus da sabedoria e continuar tomando decisões financeiras impulsivas. Hoje, Deus está te lembrando. O exemplo de Jesus não é apenas espiritual, é também prático. E o verdadeiro discípulo não apenas crê, ele imita, ele aplica. Ele traduz fé. Talvez você nunca tenha pensado que usar uma planilha, guardar 20% do salário ou dizer não a uma compra por impulso é seguir o exemplo de Cristo. Mas porque é viver com intenção. E Jesus foi o homem mais intencional que já pisou nesta terra. Você pode sim ser profundo espiritualmente e organizado financeiramente. Isso não apenas é possível, é necessário. Porque no fim das contas, você não está administrando apenas para você. Você está sendo treinado para liderar, influenciar e abençoar. E tudo começa com consciência. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. Você já entendeu que generosidade sem sabedoria é um risco, que desorganização não é sinal de fé, que Jesus mesmo viveu com estrutura. E agora, Deus quer revelar algo que pode redefinir seu papel no reino. Você não é apenas um crente obediente. Você é chamado para ser um administrador fiel. Esse é o 7º erro que muitos cristãos cometem com dinheiro. Achar que sua função é apenas ser obediente com o pouco e não se ver como alguém chamado para administrar muito. Mas Deus não quer apenas filhos que obedecem. Ele quer filhos que governam, que representam, que lideram, que são dignos de confiança. Em Gênesis 1:28, logo após criar o ser humano, Deus disse: "Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a governem." Essa palavra governem é profunda. Fala de autoridade, de domínio, de responsabilidade, de gestão. E não foi dada apenas a reis ou profetas, foi dada a todo ser humano, feito à imagem de Deus. Ou seja, desde o princípio, você foi criado para administrar. E isso inclui o dinheiro que passa pelas suas mãos. Mas muitos cristãos ainda se escondem atrás de uma fé infantil. Esperam que Deus resolva tudo. Oram, mas não se posicionam. Entregam dízimos, mas não organizam gastos. Pedem provisão, mas não revisam hábitos. E no fundo, acham que isso é humildade. Mas é medo. Medo de assumir o papel de administrador.
Veja o que Jesus disse em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Perceba, a recompensa não foi apenas mais recursos, foi acesso à alegria do Senhor. Foi honra, foi confiança, foi governo. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Deus só entrega o muito para quem administra bem o pouco. Não é sobre merecimento. É sobre capacidade de sustentar o que se recebe. E se você ainda está esperando que as coisas mudem lá fora, no salário, na economia, no cenário, Deus está dizendo: quero mudar primeiro dentro de você. Porque um administrador não espera as condições perfeitas. Ele age com fidelidade agora. Ele ajusta, organiza, aprende. Ele se prepara para quando o muito chegar. Você não é pequeno demais para administrar grandes coisas. Você apenas precisa ser fiel com o que tem hoje. Comece com decisões simples. Estabeleça um limite semanal de gastos. Crie um plano de pagamento para dívidas. Busque conhecimento confiável sobre finanças cristãs. Envolva sua família nesse processo. Ore por clareza a cada nova oportunidade. E, acima de tudo, pare de se ver como alguém que apenas sobrevive. Você é um representante do reino. Deus quer levantar crentes que tenham influência, não apenas no púlpito, mas na economia, nos negócios, na comunidade. E essa influência começa com uma vida financeira curada, estruturada, saudável. Quando você começa a administrar bem, Deus começa a usar você como resposta para orações de outros. Você se torna um canal, um refúgio. E isso é muito maior do que ficar com as contas em dia. Isso é viver sua missão. Talvez hoje você precise tomar uma decisão espiritual. Senhor, eu aceito meu chamado como administrador. Essa frase muda tudo, porque ela te tira do lugar de vítima e te coloca no lugar de filho amadurecido. Ela te leva além da sobrevivência. Te posiciona como alguém que carrega responsabilidade no reino. Você não foi salvo só para ir ao céu. Você foi salvo para transformar o ambiente onde vive, com sua vida, com suas decisões, com seus recursos. E tudo isso começa quando você aceita seu chamado como administrador fiel. Se você chegou até aqui, algo já começou a mudar dentro de você. Porque esse vídeo não trouxe apenas conselhos financeiros, trouxe um chamado, um espelho, uma convocação silenciosa, mas profunda para você assumir o papel que o céu já reservou para você há muito tempo, administrador do reino. Durante anos, talvez você tenha acreditado que só precisava ser fiel no coração e que o resto Deus faria. Talvez você tenha se apegado à oração, ao jejum, à fidelidade nos dízimos, e tudo isso é precioso. Mas faltava algo. Faltava o entendimento de que Deus não abençoa desordem. Ele abençoa propósito. Ele abençoa preparo. Ele abençoa maturidade. Você viu ao longo desse conteúdo que boas intenções sem planejamento te colocam em risco. Generosidade sem sabedoria pode gerar caos. Jesus mesmo viveu com estrutura. E que administrar bem o pouco é o único caminho para ser confiado com o muito. Essa revelação não é para te acusar, é para te libertar, porque a dor que você sentia de sempre viver apertado, de nunca ver progresso, de sentir que algo estava travado, agora faz sentido. Você não estava sendo rejeitado por Deus. Você estava apenas vivendo sem os princípios que liberam o fluxo da provisão no reino. E agora que você sabe, você é responsável. Sim, é desafiador. Sim, vai exigir mudança de hábitos. Vai doer às vezes. Vai parecer lento. Vai confrontar impulsos antigos. Mas essa caminhada vai te levar a um lugar onde poucos chegam. O lugar da paz. A paz de abrir um extrato sem medo, a paz de poder ajudar sem se destruir,
A paz de saber que você está cumprindo sua missão com excelência. A paz de ver que Deus pode confiar mais em você, porque você está cuidando bem do que Ele já entregou. Hoje, Deus está te oferecendo mais do que uma virada financeira. Ele está te oferecendo um novo papel no reino, de alguém que não apenas ora, mas governa, que não apenas acredita, mas constrói, que não apenas consome, mas multiplica. Você não é só um consumidor, você é um mordomo, você é um celeiro, você é uma resposta. E se decidir caminhar nessa direção, prepare-se, porque Deus vai começar a te cercar de oportunidades, conexões, ideias, provisão. Não para que você viva com ostentação, mas para que viva com missão. Então faça isso agora, de verdade. Ore, diga: Senhor, eu aceito meu chamado como administrador fiel. E depois, vá tomar decisões práticas. Reveja seu orçamento, ajuste seus gastos, estude, planeje, ensine, compartilhe, porque a transformação começa agora.